O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Sindicato pede anulação do concurso de professores do Estado. Melhorias na estrada Córrego Taquari. Alunos da rede pública vão receber uniformes em 2004. Artesãos de Leme já têm a sua associação. Vereadora comenta sobre o pedido de cassação do prefeito Macarenco. Coral de crianças agrada em suas apresentações. ONU investiga prostituição infantil no Brasil. Terça-feira, 4 de novembro, o Leme Notícias volta em instantes com estas e outras informações. Até já! Um professor de espanhol da rede pública desenvolveu um projeto que está encantando o público por onde passa. O coral Los Niños Cantantes, formado por cerca de 60 crianças, canta músicas em espanhol. Jefferson Andrade dá aulas de espanhol na Escola Coronel Augusto César. Para ele, praticar a língua não é apenas fazer lição na classe e em casa. Por isso, voluntariamente criou o projeto Los Niños Cantantes, um coral formado por 60 crianças, que foram selecionadas através de um sorteio. Olha, devido à grande receptividade que nós tivemos, eu tive aqui com a língua espanhola na escola, houve a necessidade de se criar um projeto que retornasse, que as crianças pudessem estar retornando na escola nos seus períodos livres, né, para participar de algo mais relacionado à língua espanhola. E pensei, a princípio, em trazer algo cultural para eles e que fosse atrativo para que essas crianças pudessem se manter motivadas, né? O projeto teve início no segundo semestre deste ano. As crianças têm em média 10 anos de idade, mas já pensam nos benefícios que a língua estrangeira pode trazer para seus currículos no futuro. Eu acho uma iniciativa muito boa, o projeto é muito legal. É difícil cantar em espanhol? Não, não é muito difícil. Eu acho bom para mim desenvolver melhor o meu espanhol. Bom, porque no meu futuro eu posso arrumar um emprego melhor. É muito bom pra gente, porque no futuro pode melhorar a nossa fala, sim, em línguas estrangeiras. Você acha que você canta bem? Canto. E eu vi que, trabalhando somente na sala de aula, eu não poderia estar desenvolvendo algo que eu já tinha a ideia de fazer, que é um trabalho desse com as crianças. Então, eu peguei e resolvi, no meu dia de folga, estar passando um pouco mais para eles da cultura espanhola. Para o professor de espanhol, desempenhar esse tipo de trabalho com as crianças não é tarefa fácil, mas certamente é muito gratificante. Então nós trabalhamos aqui com poesias, músicas, dramatização, e é tudo coisas que eles estão interessados. Cada um tem a sua preferência. Uns gostam mais de músicas, alguns gostam mais de poesia, então a gente vai separando as crianças que têm mais tendência a uma coisa e a outra. E com um pouco de dedicação de todo mundo, o trabalho sai bem realizado e não sai difícil não é muito difícil. É só ter um pouquinho de dedicação e paciência. Muito bem, hein? Muito bem. Bem, né, Paulo? Uma bela associando aí a língua, a música, as crianças acho que ficam
aprendem com mais facilidade, né? Verdade, aprende brincando, né, Bispo? Brincando, é. E essa língua que, para nós que vivemos na América Latina, e qual nós até não damos uma tamanha importância, sempre falamos do inglês, né? Outrora até do francês, mas nós somos latinos acima de tudo. A língua espanhola, para nós é muito importante, agora com essa questão do Mercosul, e talvez, quiçá, a ALCA, né? Quer dizer, é necessário que se tenha uma relação mais forte com nossos vizinhos, nós que vivemos de costa aí para os países aqui vizinhos nossos e que são países de língua espanhola, né? Então, muito importante, parabéns a esse trabalho do professor, e brincando se aprende muito, realmente. Em que pese a beleza da nossa língua, mas muitas crianças, quando começam a se alfabetizar, não entendem bem por que tudo em volta fala o espanhol e só nós que não, né? É exatamente isso. Exatamente isso. E acho que nós estamos num momento que não dá mais para viver de costa para os nossos vizinhos, né? Então a importância da língua espanhola, talvez ao lado da língua inglesa hoje, seja de fundamental importância nos currículos mesmo. E acho que é assim, é brincando, é aprendendo que nós vamos fazer com que nossas crianças, quem sabe, possam ser poliglotas aí num período muito curto. Furto na brinquedoteca. A monitora Ivone Shirley Gonçalves informou que no final de semana, desconhecidos adentraram o prédio da antiga estação e levaram um aparelho de som. Os brinquedos não sofreram qualquer dano. Estudantes do período noturno da Unifian se assustaram ontem por volta de 9 horas. Uma pessoa não identificada estourou uma bomba num dos banheiros da universidade. Apesar do estrondo, não houve qualquer dano. Edson de Freitas Loureiro, funcionário público, 43 anos, foi até o velório na noite de ontem e estacionou sua Paraty, ano 90, placas CZU 9907 de Pirassununga, na rua Padre Julião. Quando retornou, momentos mais tarde, não encontrou mais o veículo. E na manhã de hoje, os policiais militares Bom e Silveira localizaram uma moto abandonada na rua Jorge Miguel Mansur, no Jardim Saulo. A moto, uma Honda Titan cinza, estava com o chassi inteiramente picotado e não possuía placas. O veículo foi apreendido. Você vai ver no próximo bloco, obras na estrada do Córrego Taquari beneficiam a população rural. Não saia daí. A POESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado, deverá entrar na Justiça para pedir a anulação do concurso de professores que aconteceu no último domingo. Segundo o presidente da entidade, Carlos Ramiro, aconteceram vários erros e problemas que estão sendo objetos de um levantamento. A POESP também vai cobrar da Secretaria Estadual da Educação explicações sobre as diversas irregularidades contratadas, ou constatadas, melhor dizendo, durante o concurso. O que me espanta, Paulo, é que esse concurso foi anunciado como um grande acontecimento pelo governador Alckmin, com mais de 50 e tantas mil vagas, 250 mil inscritos, ia ser o grande boom de 2003. E foi mesmo uma confusão danada. Você não acha que tinha que ter um pouco mais de... E a expectativa foi de muita gente, viu, Bispo? Eu mesmo conheço várias pessoas que estavam aí contando, né, os dias para a expectativa desse concurso. E é lamentável que a gente receba essa notícia, né? Muita gente reclamando, muita gente sabendo dessas incertezas que foram colocadas aí na prova. Esse boom que você disse que acontecia, então realmente aconteceu, de fato aconteceu. Lamentável que isso tenha se passado, porque a expectativa era muito grande de muita gente. Realmente. Se for anulado, vai atrapalhar muita gente, né? Com certeza. Ontem nós tivemos mais uma sessão ordinária na nossa Câmara Municipal, mais uma sessão diferente das demais, isto porque no período da tarde, Paulo Blaschi, o cidadão Paulo Blaschi entrou com uma documentação na Secretaria do Legislativo pedindo, onde pede a cassação do prefeito Geraldo Macarenco. Então foi uma sessão diferente, até porque os vereadores se depararam com essa questão e, naturalmente, a coisa ainda vai ser analisada, enfim. E para falar da sessão de ontem e desse aspecto, principalmente, nós estamos recebendo a vereadora Bel Parolin, do PT.
Boa noite, Bel. Obrigado tudo bem? pela presença. Você que é professora, antes de entrar na questão da Câmara, você não acha que foi um fiasco essa questão aí? Eu, inclusive, fiz a prova. Você fez? Fiz. Realmente tinha problemas, não? Os grandes problemas analisados, comentados, era a confusão, assim, não havia clareza na formulação das questões. Eu não sei se é exatamente isso que a PUESP está pleiteando, mas não havia clareza do pedido de informação e, às vezes, em muitas questões eu fiquei em dúvida do que responder, porque eu não... Existiam, às vezes, no meu entendimento, até 2 questões corretas. Então, ficou realmente... Houve uma reclamação geral na saída do concurso e eu acho que é nisso que a PUESP está se baseando para fazer o pedido de cancelamento. Muito bem. E aí, Bel, como é que foi a sessão ontem? Apesar do susto. Então, assim, olha, a Câmara recebeu ontem os documentos do Paulo Blaschi, mas já havia conhecimento, né? Já sabia desse assunto e se não saber, deveria estar sabendo, que eu dei entrada no Ministério Público esse ano, fazendo essa denúncia ao Ministério Público, porque não vi nos bastidores uma possibilidade de estar sendo passada uma comissão processante. Então, nós fizemos um levantamento de documentação e eu enviei essa documentação ao Ministério Público. Estamos acompanhando as imagens de ontem lá, viu? Inclusive eu lá, o pessoal presente lá. Bastante gente, né? Bastante gente presente, não só por essa razão, mas por questões também da votação, não parecer contrário ao projeto de lei 1803, que depois a gente vai estar comentando. Mas assim, os vereadores já estão sabendo dessa intenção minha, né, nessa denúncia, que tinha sido remetido ao Ministério Público por eu ter entendido haver irregularidades e também haver entendido da necessidade da investigação. De se apurar, né? De se apurar as denúncias e diante dos documentos que nós tínhamos em mãos, né? E por essa razão chegamos a uma conclusão de que deveria ser apresentado ao Ministério Público. Então eram muitos documentos e agora nós temos assim uma porção mais do processo apresentado pelo Paulo, é um processo de quase 300 folhas, quer dizer que tem muito documento que eu não tinha conhecimento, inclusive. Esses documentos foram conseguidos no próprio executivo ali? Sim, documentos... Sim, tem documentos que eu também já tinha anexado ao Ministério Público, mas existem documentos também de outras cidades que fizeram vendas, fizeram compras do IPAI. Situações semelhantes à nossa aqui. Em mesma data, em mesmo ano, em mesmas condições, em mesmos termos de contrato. Que coisa. Então, agora, nesse sentido. O processo agora, qual é o próximo passo? Porque me parece que ontem foi pedido vista de estudo, é verdade? Então é assim, olha, a denúncia entrou como documento de terceiro, se você olhar na pauta, ela entrou como documento de terceiros e denúncia. E, no entendimento do seu presidente, o Gustavo, era um requerimento e esse requerimento tinha que ser votado ontem. E um requerimento, tudo bem, no que foi colocado, né, pelo Paulo na denúncia se referindo à Lei 201 de 67. E essa Lei 201 de 67, ela dá as normas de como proceder. Eles chamam de rito, né? Exclui o pedido de vista, pelo que nos falou. E daí ela é suprema à questão do regimento interno. Mas daí, comparando-se, o doutor Gustavo entendeu que ela tinha que passar como requerimento e tinha que ser votado, o requerimento, dentro do regimento interno, ela dá o direito de discussão. Agora, a votação que ia ser feita ontem era de se acatar ou não a denúncia. Não se votaria nada sem analisar documentos, sem se formar uma comissão. Então tem que haver esse entendimento. Essa comissão não foi formada. Não, porque se pediu vistas, inclusive... Não, sabe por quê? Porque o Paulo... Vistas, é discussão, porque o Paulo vistas ontem, você dá a projetos. Pelo que eu entendi aqui, não posso até estar enganado, lógico, ele nos dizia que em função dessa lei, da 201, que não haveria o pedido de vista, que a lei seria superior a essa questão. E que ontem já se formaria a comissão
para analisar os documentos. Por isso que eu estou dizendo. Tá, então, e não aconteceu então. isso, houve entendimento do jurídico do Dr. Gustavo de que deveria ser votado como requerimento e o requerimento dá a possibilidade da discussão. E daí o professor João Machado pediu a discussão, isso faz com que se remeta essa votação para segunda-feira. Quer dizer que segunda-feira ele volta, esse projeto, essa denúncia volta. Para ser votado se vai ser acatada ou não. Acatada a denúncia, aí sim se procede à formação da comissão. Para se acatar a denúncia, a votação dos vereadores. Normal. Quantos votos precisa? A necessidade de quantos? A maioria. A maioria. Maioria simples, né, que a gente chama. Você entende que vai haver a maioria e isso vai ser... Não, eu não sei, de que forma vai se processar. Porque houve até uma incoerência no discurso ontem do professor João Machado, que pediu a discussão do requerimento, dizendo que realmente havia uma quantidade imensa de documentos que precisariam ser analisados. Em sequência, ele foi para a tribuna e disse que era tudo falso, a documentação era toda falsa e que nem deveria ser considerado. Então, ele mesmo pediu a discussão para poder analisar os documentos, e depois ele mesmo emite uma opinião dizendo que está tudo certo e que os documentos aqui são falsos. Então, precisa haver um cuidado nesse sentido, né? Se você, no caso, é coerente pedir a discussão, se ele entende, né, e se outros demais vereadores, eu inclusive, poderia ter pedido, seguindo esse entendimento, para conhecer a documentação. Mas eu, por exemplo, já sou favorável porque eu acho, como eu conheço a maioria dos documentos, eu entendo que é necessário fazer uma verificação, fazer uma investigação. Então, a minha opinião já está formada por conta de eu estar lidando com essa documentação há muito tempo. Mesmo porque vocês do Partido dos Trabalhadores é que foram juntando essa documentação para chegar a esse documento. É engraçado porque... Eram dois calhamaços assim, né? Antes, eu apresentei isso no Ministério Público agora em 2003, mas em 2002 eu já havia feito um pedido de informação a respeito dos computadores. Acho que foi em meados de 2002, eu já havia achado que existia a compra e já tinha estranhado que em muitas escolas não havia, né, sido instalado. Recordo, por quê? Os vereadores são convidados, né, a toda solenidade, inauguração que existe. Então, muitas escolas tinham, na época, eu me lembro, eram 11 escolas que já tinham os computadores e as demais não. Então, isso também essa documentação também já tinha sido anexada. Então, é uma história que já está meio comprida, né, já deu um ano. Então, o que eu digo isso para todo mundo, que há necessidade da investigação. A apuração daí é outra história. Dentro dessa questão da apuração, você disse que já fez a representação ao Ministério Público, sim, mas que não fez pela Câmara, né? Não fez pela Câmara e foi feito a partir do cidadão Paulo Blas. Isso. Nós sabemos que o Paulo Blas, claro, é um pré-candidato, digamos assim, às próximas eleições. É um candidato ou pré-candidato. Você acha que essa condição dele não poderia trazer um desgaste a essa questão da denúncia? Olha, houve um entendimento do Paulo Blas que deveria ser colocada essa responsabilidade também junto à Câmara Municipal. Eu não posso responder por ele, mas eu conversando com ele, inclusive nós discutimos dentro do PT essa necessidade de estar entrando com o pedido da comissão processante, e eu fiz esse comentário em tribuna há um tempo atrás, um mês atrás. Mas nós não conseguimos a 6ª assinatura. Eu tinha 5 assinaturas e um vereador que eu sei que poderia estar nos auxiliando, ele não se prontificou a estar, pelo menos, assinando o pedido, que dentro do regimento da Câmara você precisa de 6 assinaturas para ir para plenário para votar. Então, nós não conseguimos essa 6ª assinatura. Existem alguns vereadores dentro da Câmara Municipal que eu não preciso ir atrás pedir assinatura, que eu sei que ele não vai assinar. Tá? Então, esse 6º vereador não assinou, então nós ficamos travados. E aí, o Paulo entendeu que era a hora que tinha que ser feito, tinha que ser jogada essa responsabilidade à Câmara Municipal, que eu acho que é verdadeira, porque são representantes do povo. E tem que fazer a verificação mesmo. Então, esse entendimento dele fez com que ele apresentasse essa documentação.
Quando você vai pedir para um vereador assinar, mesmo aquele que não assina, o que ele responde? Como é que é esse processo? Depende muito. Com educação, com tranquilidade? Alguns com tranquilidade, outros não. Depende muito, depende do clima, dos bastidores, do que está acontecendo, então depende muito. Precisa ter coragem, então, para chegar lá? Não, muitos usam às vezes até de comentários. Não, tá, não li ainda, vou ver, não tem conhecimento. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Mas é uma forma de estar se esquivando. Dizendo delicadamente que não. Mas eu acho que é necessário os vereadores tomarem ciência de que é necessário a investigação, pelo menos, né? A investigação precisa ser feita. Muito bem, então semana que vem a gente prossegue nesse papo aí, quem sabe com um colega seu que aqui estará. Bom, e a sessão, tirando esse tumulto todo aí? Qual é o projeto que você falou que deu problema aí? Não, foram 4 projetos. Um primeiro que dispõe sobre a criação de cargo de setor, que refere-se à coleta de lixo, principalmente a lixo produzido, esses lixos não domésticos, né? O industrial, que é areia de fundição, pneu e alguns outros produtos tóxicos, uma criação de cargo, um departamento específico para alguém gerenciar, cadastrar e etc. Ele acabou sendo aprovado. Houve 2 votações contrárias, tá? Por entender que a coleta desse lixo não tinha que cair realmente no comerciante ou no industrial, e houve uma outra pessoa que subiu, um outro vereador, Orozino. Então, o Jober alega que não deveria ser cobrado realmente e que ele votaria contrário, porque entende que não deveria ser mais castigado com mais impostos. E Orozino se contrapôs a ele, realmente defendendo a ideia de que quem produz esse tipo de lixo tem que dar conta do lixo. Tá? Então nós temos um problema sério de lixo aí para esse século, o que nós estamos vivendo. Nós nunca escutamos falar tanto da questão de reciclagem de lixo, da necessidade de você estar tomando conta do lixo, em todos os sentidos. Porque o lixo, ele polui o resto, né? Polui a água, polui a terra, inclusive sobre esse aspecto aí, nós tivemos a semana passada a presença aqui do secretário do Meio Ambiente, Sérgio Bernardo, e já dizia do interesse de algumas empresas em se posicionar no sentido de recolher esses lixos de fundição. Sim, houve já há interessados aí no caso. E há também, houve na Câmara alguns informes, pessoas que vieram nos informar a respeito de como acontece, qual a quantidade. Por exemplo, a areia de fundição eu desconhecia. É um absurdo. É um absurdo. Que são usados para moldar, e a partir do uso ela já está contaminada, ela não pode ser utilizada. Chumbo, né? Se eu não me engano. Mas diz que é um absurdo, é coisa de milhões de quilos, toneladas, um absurdo. Então, outros projetos. Teve uma prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes sobre Segurança, que é uma comissão que está trabalhando a questão do Corpo de Bombeiros, então nada mais justo do que dar a eles mais um prazo para estar trabalhando. Houve um parecer contrário sobre a concessão de direito de uso de imóvel, que é dos moradores do Jardim Ariana, e foi pedido vistas também pelo vereador Clóvis. Aí é complicado, essa é uma discussão interessante também, que qualquer entidade vai até o prefeito e pede a ele uma área para estar construindo, sei lá, ou uma igreja, ou um barracão, ou um lugar mesmo, como servidores públicos e etc. Aí, essa área não pode ser área de lazer. Tá? Então, nesse caso aqui, foi doado aos moradores do Jardim Ariana uma área de lazer. E a área de lazer é área de lazer, já se diz. É uma praça. É onde se faz uma praça dentro de um determinado loteamento que precisa ser destinada à população. Não tem nada a ver com barracão de igreja ou de templo, não. Então, não desmerecendo o mérito do projeto, que é maravilhoso, esse projeto dele é maravilhoso, mas ele não cabe naquele espaço, tem que ser arrumado um outro espaço. Por isso, houve um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Tá? E ele foi pedido vistas, novamente pelo Clóvis, e vamos ver o que vai acontecer. Entra de novo segunda-feira que vem. Volta aí. Eu acho que ele tinha que ser colocado para discussão, porque não adianta você pedir vista a vida inteira. Uma hora você tem que parar para discutir. Porque votar. Pedido de vista só se protela uma possível solução. Até tem outro projeto que está mais ou menos nesse sentido. Tá. É isso que eu queria perguntar. Que é o último projeto, que é um parecer contrário ao projeto do vereador Dr. Gustavo,
que fala sobre a reserva de vagas no serviço público por concurso para afrodescendentes. Tá? A Comissão de Justiça, ela entende como inconstitucional, tá? Esse projeto, e por isso ela deu um parecer contrário. E é a segunda vez que é pedido vistas desse projeto. Inclusive ontem eu fui contrária ao pedido de vistas. Eu acho que não pode se prolongar mais, tem que votar, tem que parar. Vamos discutir com argumentos reais, com argumentos plausíveis, com entendimento de todo mundo, para que a gente avance. Esse é um grande problema. Inclusive, Bel, nesse sentido, você acabou de falar de um exemplo anterior, que realmente teve também foi barrado na construção de Constituição de Justiça. Essa discussão que até está sendo levada à Câmara é uma preocupação nossa aqui da comunidade negra, porque em outras cidades, principalmente no Rio de Janeiro, teve muita dificuldade, mesmo sendo aprovado e passando pela Comissão de Constituição e Justiça, de ações de inconstitucionalidade. Então, uma das discussões que tem se feito hoje é se, inclusive o vereador João Sebastião, que pediu vista, esteve falando comigo hoje pela manhã, preocupado com isso, de votar, de se quebrar, de votar a favor, mesmo tendo um parecer contrário. E o que isso pode gerar mais tarde. Então, existe uma posição, inclusive da ASPIR, que é a assessoria aí do Poder Público, do Poder Executivo, que defende a tese de que nós queremos aprovado. É claro, não é questão de mérito, você acabou de dizer em relação ao projeto, o mérito é maravilhoso. Aliás, eu que entreguei os programas de ações afirmativas para o Dr. Gustavo, mas na fundamentação me parece que houve ali uma falha. Então, nós estamos pedindo que seja refeito. Essa questão de ser refeita, não é possível. O vereador Gustavo não fez uma outra fundamentação, não complementou essa fundamentação para poder ter um outro parecer da comissão? Não, eu acho que não. Não, né? Não, do que eu me lembro de ter visto, não constatei. Essa que está sendo a dificuldade, é isso que a gente queria estar confirmando, porque é algo fácil de se resolver. Inclusive, a própria ASPIR já pediu, deve estar apresentando para o vereador, um parecer que veio, inclusive, dos tribunais brasileiros, jurisprudência e tudo mais, nesse sentido, para poder superar essa questão. Não, ele tem toda essa documentação, o Dr. Gustavo tem. Mas parece que não está juntado no fundamento, não está apresentado. Não, isso está juntado. Eu não sei se ele fundamentou o que você diz em termos de apresentar o argumento, mas... Está juntado, a documentação eu vi. O que diz o parecer jurídico é exatamente isso, que essa fundamentação não se encontra. Não. Ele fez algumas menções, mas não está fundamentado. Não, o que a comissão alega é que é inconstitucional porque não é igual para todos. É igual para iguais e desiguais, e desigual para desiguais. Isso é o eixo da defesa da comissão. Segundo o que se tem lá. Segundo o que se tem lá. E também que é inconstitucional porque não consta na Constituição. Existe só uma referência aos eficientes físicos e não a questão da cor de pele. Então, o grande questionamento feito ao Dr. Gustavo é como se prova. E a grande angústia dele em tentar responder e tentou fazer isso ontem novamente, como você prova que você é negro? Quer dizer, ele pediu para que todo mundo olhasse aquele povo que estava lá e então dissesse quem era e quem não era. Aí é uma questão étnica, né, de etnia. Se você for ver hoje no Brasil, ninguém deixa de ser, todo mundo é. E é uma discussão, mas é uma discussão polêmica, mas é uma discussão interessante, que deve ser norteada por argumentos razoáveis, não discussão. Eu acho que não poderia ser uma discussão pessoal. E eu acho que está havendo até uma condução nesse sentido dentro da sessão, dentro da Câmara por algumas pessoas. E não deveria ser. Não deveria ser. E me estranha essa posição até, porque essa questão de como se identifica já está resolvido. Isso tem pareceres em vários lugares. É autodeterminação. É a pergunta da comissão ao autor do projeto. Entendi. E isso consta lá, definindo essa questão? Da autodeterminação? Sim, existe uma resposta. Existe uma resposta dada. Porque, pelo menos, nós somos procurados e eles têm dito que a fundamentação não está compatível. Né? E isso que talvez precisaria ser alterado. Mas, enfim, há a possibilidade de ser alterada a qualquer momento? Sim, eu acho que... A fundamentação e ser incluído? Sim, daí tem que haver um reposicionamento da comissão. Entendi. Tá? Sem retirar do projeto? Sem retirar do projeto. Perfeito. Bem, vereadora, para não chegar atrasado na escola, mais algum detalhe aí que informar para a gente? Não, dos projetos era isso. Houve recebimento de alguns projetos da Secretaria de Educação, que os diretores nos procuraram também ontem para estar falando. E
né? É um projeto que vai beneficiá-los aí futuramente? É só fazer uma correção que, segundo elas, aconteceu no projeto 227 de 98, em que os diretores trabalhavam 6 horas e pelo 227 de 98 eles passaram a trabalhar 8 horas. E essas 2 horas não foi feito o acerto no salário. Então não é um projeto de referências aí não, né? Também tem a ver com a referência. Tem que haver referência. Não, tem a ver, que realmente chegou ontem, aí eu já não posso esclarecer com certeza, mas o pedido é que haja pelo menos a compensação dessas 2 horas a partir de agora para que fique certo. Muito bem. Vereador, obrigado. É só isso, quer dizer, os assuntos são muito interessantes, né? E o tempo é curto, eu não sei se eu dei conta do recado, espero que tenha sido claro. Sempre que vem aqui com muita clareza e explica realmente muito bem tudo aquilo que a gente quer saber, né, Paulo? Inclusive com o Paulo Argo indo aí, então a troca de informações. Ele até que ficou quietinho hoje, né? Você ficou até quietinho ouvindo bastante. Eu quero agradecer o convite. E sempre que possível vou estar presente nessa correria toda de sair para a escola, mas tudo bem. Nós não queremos que você falte às aulas. Não, eles também não querem. Mas que venha sempre aqui. Eu dou aula de matemática para eles e eles adoram. Que bom, é um reconhecimento do trabalho. Vereador, obrigado, viu? Boa noite a todos, boa noite. E os produtores rurais que utilizam a estrada do córrego Taquari agora não precisam se preocupar mais com os dias de chuva. É que a estrada agora está sendo nivelada, além de receber pedregulhos para a segurança de todos. As obras começaram há cerca de 2 semanas. Tudo isso só foi possível graças a um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria da Agricultura do Estado, que também é chamada de Patrulha Rodoviária Rural. E a exemplo do que já fora feito na estrada da Guaitica, nós estamos aqui na estrada do córrego Taquari. E nós estamos fazendo todo o retaludamento, isto é, nós estamos tirando, numa linguagem mais chula, nós estamos eliminando os barrancos de beira de estrada e fazendo todo o terraceamento para que os sitiantes recebam, pelas curvas de nível, a água que anteriormente era jogada nas estradas e ela estava num estado de conservação muito ruim. Isso pode atestar qualquer sitiante que mora aqui nas imediações. Além disso, estão sendo jogados pedregulhos no leito da estrada. No total, são cerca de 10 quilômetros de obras. O objetivo é tentar levar o conforto da cidade para a zona rural. Além do que, também vocês vão poder observar que agora tem uma torre de retransmissão de telefonia celular aqui na zona rural. Enfim, a gente tem procurado, não tem procuração para defender ninguém, mas os bairros da zona rural estão se aproximando muito da cidade, com o fácil escoamento da sua produção agrícola. E mesmo os críticos mais contumazes das administrações públicas e de estradas rurais e das pontes de concreto que foram efetuadas em quase todas elas, nós não temos ouvido dizer. Para os moradores da zona rural que utilizam a estrada do córrego Taquari, as obras vieram na hora certa. Agora vai ficar bom, porque antes corria muita água em cima, né? E a estrada era funda, né? Agora vai pôr cascalho, tudo aí, né? Tá ficando bom. Atrapalhava a plantação antes? Atrapalhava, porque para sair com os caminhões era ruim o acesso, né? Agora ficou bom. Antigamente era muito ruim. Tempo da safra americana, ali ficava muitas carretas encalhadas, carro, não tinha condição de varar ali, entende? Agora, 90% a 100% melhorou, muito. Melhorou bastante. Essa estrada aí era muito ruim antes de primeiro, sabe? Tava que não tinha nem jeito de passar, a poeira demais, né? E barro, né? As conduções passavam aí estreitinha, não tinha jeito de passar 2 a par também, sabe? Então agora, pelo jeito, tá ficando bom demais. Muito bem, pelo que falou aí, aqueles que residem ali, que trabalham ali, acho que está ótimo, né, Paulo? Quem produz precisa ter o escoamento da sua produção. E essa aproximação, né, até do bairro rural com a cidade, com o escoamento dessa produção era necessário, senão nada adianta, né, todo aquele esforço que é feito. Parabéns aí, mais trabalho da Prefeitura, e vamos torcer que possa cada dia mais trazer esse benefício aos produtores, moradores da zona rural que realmente merecem.
A partir de fevereiro do ano que vem, 500 mil alunos de escolas públicas do país começam a receber um kit de uniforme do Ministério da Educação. São 12 itens, entre eles camiseta, bermuda, saia short, pares de meia, tênis e mochila. Alunos de regiões mais frias receberão também um agasalho. O edital de abertura da concorrência para a escolha das empresas que confeccionarão as peças deve ser publicado até o dia 17 próximo. Está aí uma outra boa medida do governo, que vai dar livros a partir do ano que vem e nada melhor do que já dar uniforme também, né? Não tenha dúvida. Acho que as crianças que é necessário ir para a escola precisam ir de uma forma decente, né? E a necessidade de se ter o instrumento de trabalho, que são os livros, né? Antes de mais nada, é o mínimo para que se possa ter uma boa educação. Um investimento excelente, educação é prioridade e deve ser feito realmente com muita responsabilidade. Se depender da disposição de compra do brasileiro, o Natal de 2003 será mais fraco que o de 2002. Segundo uma pesquisa Datafolha feita nos últimos dias 28 e 29, 44% dos consumidores pretendem adquirir menos presentes neste fim de ano. Outros 35% têm intenção de comprar o mesmo que em dezembro passado. Apesar da recente recuperação de indicadores macroeconômicos e da facilitação do acesso ao crédito, se depender de 79% dos entrevistados, o comércio lucrará menos, ou na melhor das hipóteses, o mesmo que no ano passado. Apenas 19% dos entrevistados disseram que vão comprar mais presentes nesse fim de ano. A margem de erro da pesquisa, que ouviu mais de 3.600 pessoas em 130 cidades, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Se ficar igual ao ano passado, os comerciantes já podem se dar por felizes, hein? Olha, Bispo, eu acho que essa pesquisa ela deve virar. Eu não acredito muito nela não, porque quando começa a tocar o sininho de Natal, as cabeças viram. E quando vai para a rua, acaba se gastando o que não tem. E o 13º, ele vai antes de chegar, é algo do brasileiro, pelo menos fala, olha, eu só tenho essa data, então pelo menos nessa data eu vou poder fazer alguma coisa diferente. Então eu acho que isso vira. No próximo bloco, o relator especial da ONU vem ao Brasil investigar prostituição infantil. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Na última sexta-feira foi fundada a Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Leme. O estatuto da associação foi aprovado e eleita também a primeira diretoria, sob a presidência de Walter Maciel. A sede provisória da associação será num dos boxes da Incubadora de Empresas de Leme. Com o apoio da incubadora, junto com o Sebrae e a Parktec de São Carlos, o grupo tem tudo para ser um sucesso. A diretoria deve se reunir esta semana para deliberar as primeiras ações da Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Leme. Uma das primeiras iniciativas deve ser a criação de uma logomarca e de um selo para o artesanato lemense, como uma das estratégias de marketing. O dia fica nublado com chuva fraca no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste e norte de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, faz sol na maior parte do dia, com nebulosidade variável. Podem ocorrer pancadas rápidas de chuva à tarde no centro-oeste e no norte de São Paulo. Confira como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 60%.
e o índice pluviométrico estimado é de 2 milímetros. A temperatura vai variar entre a mínima de 13 e a máxima de 30 graus. A ONU está preocupada com a prostituição infantil no Brasil e, para isso, designou um relator especial que visitará algumas regiões do país com a incumbência de verificar como anda o respeito aos direitos humanos. A ONU, Organização das Nações Unidas, vai investigar a prostituição infantil no Brasil. O relator especial da Organização das Nações Unidas sobre venda de crianças, pornografia e prostituição infantil, o uruguaio Juan Miguel Petit, chega ao Brasil hoje para uma visita de 15 dias e cujo objetivo é verificar a implementação de padrões internacionais de respeito aos direitos humanos. Ele vai visitar o Distrito Federal, Pará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, onde participará de reuniões com representantes dos governos federal e estadual, do Poder Judiciário e de organizações não governamentais. Dados da Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência revelam que a cada hora 7 crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de abuso sexual no país. O Disque Denúncia da Secretaria Especial dos Direitos Humanos recebeu de maio a outubro deste ano mais de 3.200 chamadas, das quais 1.047 foram denúncias de abuso sexual. O Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar em denúncias de crimes contra crianças e adolescentes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, São Paulo em terceiro. Em seguida aparecem Ceará, Bahia e Minas Gerais. O estado do Ceará é o campeão de denúncias em se tratando de exploração sexual comercial. No Brasil, esse mercado ilegal atinge principalmente mulheres e meninas negras e mestiças com idades entre 15 e 27 anos. Mariana Facioli para o Leme Notícias. É um absurdo, principalmente porque nós precisamos receber aí um integrante da Organização das Nações Unidas para verificar um problema que as autoridades nossas aqui poderiam resolver, né, Paulo? E depois não venha com o velho chavão de interferência em assuntos internos, o que inclusive o Poder Judiciário deu essa gritaria aí quando a ONU, de certa forma, disse que iria também, digamos assim, investigar esses escândalos do Poder Judiciário. Acho que é importante, Bispo, a gente ressaltar aqui que esse problema dramático, né, que sofrem essas crianças de exploração sexual e de abuso, né, também está muito ligado, nós não podemos deixar nunca de fazer essa relação com a questão da mídia. A televisão, a forma como está colocado, a questão não é de censura, mas a TV aberta hoje, como ela chega até os lares, numa total promiscuidade, isso não pode deixar de ser considerado. Não é? Hoje é muito difícil você manter uma criança de frente a uma TV e essas questões elas vão fazendo uma cultura em que os valores caem por terra. Não é? E essa consequência da exploração sexual tem muito a ver com essa situação e acho que não dá para desvincular uma coisa da outra. São dados necessários e também o abandono que as crianças têm no Brasil. Socialmente falando também, às vezes até com a própria família, né? Sem dúvida concordando alguma. com tudo isso. Sem dúvida alguma. Eu tive num congresso de mulheres, coisa de 4 anos atrás em Santos, fiquei horrorizado de ver como dentro da família está o grande problema. O crime de pai para filhos, padastros e para a esposa, é algo dramático realmente que vive a família brasileira e que não chega, né, essas informações aí a todos, né, o crime que se acontece dentro da família. Agora, é necessário haver uma mudança, mas uma mudança em valores totais. Não adianta vir a repressão apenas, né, aqueles que abusam, que é necessário, mas é preciso mudar uma cultura de valores, o que infelizmente não tem acontecido. Muito bem. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, Bispo. Final de mais um Leme Notícia. Nós voltamos amanhã. Até lá.
O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Polícia registra mais 2 tentativas de suicídio. Lula veta benefício fiscal a deficientes físicos. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros visita Leme. Governo federal vai fiscalizar ônibus de sacoleiros. Crimes domésticos serão punidos com mais rigor. Presos fazem pedidos absurdos ao governo. Quarta-feira, 5 de novembro, o Leme Notícias vai a um intervalo e volta em seguida com estas e outras informações. Não saia daí. O Centro Universitário Anhanguera está investindo pesado nas faculdades do campus de Leme. O objetivo é ampliar a infraestrutura para também complementar o conteúdo teórico e científico do curso, oferecendo completa e atualizada formação profissional ao aluno, que estará apto a atender às expectativas, especialidades e necessidades do mercado de trabalho. Nossa equipe conversou com o diretor-geral do campus, que explicou o motivo dos investimentos. A unidade de Leme é a mais tradicional faculdade do grupo. O curso de Educação Física, por exemplo, é reconhecido desde 1998 pela Confederação Nacional de Educação Física e há 2 anos pertence à área da saúde, assim titulado pelo MEC. Bom, nós estamos fechando um ciclo de investimentos 2002-2003 na ordem de R$2 milhões. Esses investimentos foram investimentos de manutenção dos cursos já existentes, em especial da Faculdade de Ciências Administrativas e da Faculdade de Direito, e do implemento dos novos cursos nas áreas de saúde. Um dos grandes investimentos aconteceu no curso de Educação Física. Uma piscina semiolímpica já está quase pronta, assim como a pista de atletismo, sem contar as quadras e salas de ginástica que já são usadas pelos alunos. Além de espaços para esportes olímpicos, arremesso de dardo, de disco, de martelo, salto em distância, salto em altura e salto com vara. Toda essa infraestrutura do curso de Educação Física foi planejada para esse ano. Também dentro da área de Ciências da Saúde, nós já lançamos a pedra fundamental do Hospital Veterinário, orçado em aproximadamente R$350 mil, mais R$200 mil em equipamentos. Esse hospital veterinário ele deve estar pronto e em funcionamento no primeiro dia letivo de aula do ano que vem, dia 26 de janeiro. Essa é a nossa expectativa. Para o curso de Medicina Veterinária, a construção do hospital veterinário é fundamental para o desenvolvimento do aprendizado teórico-prático, podendo proporcionar para a região um atendimento especializado em animais de pequeno e grande portes, realizados pelo corpo docente, formado por 78% de mestres e doutores, o que mostra a preocupação com a qualificação dos profissionais. Com um quadro docente acima das exigências do MEC. Nós estamos com alguns cursos aí onde a titulação, o número de mestres e doutores, ele suplanta muito aquilo que é o exigido pela legislação. O curso de Direito, por exemplo, conta com ferramentas como o escritório de advocacia e o núcleo de prática jurídica. Os cursos de enfermagem e fisioterapia terão seus laboratórios aumentados, apesar de já possuírem uma infraestrutura de dar inveja em muitos centros de saúde. Os laboratórios de informática são usados para fazer trabalhos pedagógicos e também para aula. O curso de Publicidade e Propaganda tem aulas práticas de fotografia e vídeo, além de contar com uma agência experimental. O profissional de hoje, em todas as áreas, ele é uma pessoa do sim. Ele não conhece o não, ele vai em busca de superar as dificuldades encontradas profissionalmente. Ele está aberto ao trabalho em grupo,
Ele é um profissional que tem noção muito forte de ferramentas da informática, ele tem acesso à rede, ele sabe onde buscar as informações, ele compartilha essas informações e ele aprimora essas informações. E no próximo domingo acontece o vestibular da Unifian. Segundo o diretor-geral, por enquanto nenhum curso novo deve surgir. 2005, talvez nós tenhamos aí cursos novos. Psicologia, é uma pretensão nossa abrir a psicologia aqui em Leme. Talvez como o único curso que a gente venha abrir. O vestibular desse ano está tendo um andamento acima das nossas expectativas. Carlos Afonso disse ainda que a Unifian jamais deve parar de crescer. Daqui a 10 anos, por exemplo, será possível ter o dobro do número de alunos que se tem hoje. E talvez até lá nós tenhamos sedimentado também a pesquisa. Talvez, se dermos o passo de transformação do centro universitário em universidade, nós vamos ter que entrar com uma pesquisa pesada para isso, consolidando aí a pós-graduação estrito sensu, mestrado num primeiro momento e doutorado num segundo momento, mas com certeza deixando aí os nossos ex-alunos com orgulho de terem estudado aqui. Muito bem, se todas as matérias fossem nesse nível aí de crescimento, de progresso, é interessante, né, Ney? Eu gosto, mas é uma bela notícia, né? Bela notícia. Leme que ficou tantos anos sem uma faculdade, houve uma briga tremenda, inclusive gente lemense que se empenhou muito nisso aí, como o nosso inesquecível Moraizinho e tantas outras pessoas aí, Luizinho Marques, que fez o prédio. Eu acho que hoje começa a colher frutos aí invejável, né? Muito bem. Nível regional aí. Então tá de parabéns esse pessoal da Unifian que veio para mostrar para que veio, né? 2 tentativas de suicídio ocorridas no dia de ontem na cidade, e ambas envolvendo menores. No primeiro caso, ocorrido no conjunto habitacional Francisco Coelho, a jovem de apenas 13 anos tomou vários comprimidos de diazepam, precisando de internação no PS da Santa Casa. O outro caso foi registrado no Jardim Xangri-Lá, onde outra jovem, essa de 17 anos, depois de brigar com o namorado, tomou um copo de alvejante usado para lavar roupa. Ela foi internada no PS, onde passou por uma lavagem estomacal. Eu vou pedir a sua opinião. Mobiliza-se todo um atendimento na nossa Santa Casa, todos têm direito de ser atendidos, por causa de situações como essa aí. Se chega uma pessoa com um problema mais grave, quer dizer, como é que faz? Perde-se tempo, entre aspas, para brincadeiras com coisa terrível, né? De namorado. Não, eu acho até o seguinte, você sabe que eu como cidadão lemense, sinto-me um bocadinho preocupado, porque esse noticiário aí é quase que constante. Constante essa questão de tentativa de suicídio. Né? Eu acho que devia-se fazer um apanhado aí nas escolas e tentar perceber quem tem tendência ou se é do conhecimento de algum aluno que na sua família tenha gente com tendência para isso daí. E não sei, arrumar um psicólogo aí, alguma coisa para tentar. Porque é assustador. Acho que nem São Paulo tem um número de tentativa de suicídio igual tem em Leme. Proporcionalmente, Leme leva vantagem. Vamos lá. A vice-diretora Ângela Donadelli, de 41 anos, da escola Professor Arlindo Fávoro, foi ameaçada pelo aluno AAN, de 14 anos. Segundo a ocorrência, a vice-diretora repreendeu o aluno, que estava tendo atitudes inconvenientes com os funcionários da escola, mas recebeu em troca a ameaça, que foi extensiva a seu companheiro. Outra situação também terrível. Eu gostaria de... Não está no esquema, mas eu gostaria de comentar. Não tem cabimento um aluno agora ficar desrespeitando superiores de uma escola e ainda o diretor, a vice-diretora, ter que fazer um boletim de ocorrência. Se fosse eu, o mandatário máximo da educação do Estado de São Paulo, esse aluno aqui já estaria eliminado. Ele já estaria expulso da escola e que se dane. Se ele não tem educação para frequentar a escola, o pai dele que se vira
com a parte educacional que deve dar ao filho, que vai pagar a escola particular, que vai para o inferno. Mas, e hoje é o seguinte, ainda bem que ela foi inteligente e fez um BO. Porque se ela fala alguma coisa mais áspera, o BO o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, isso daí é uma coisa, se não punir severamente, no meu tempo era, né? No meu tempo tenho certeza, num dia que eu seria expulso, mas eu tomava uns 30 dias de suspensão e já marcadíssimo para a eliminação que viria no próximo ato meu. Agora, hoje, segundo é do nosso conhecimento, quem manda na escola é o aluno, não é o diretor. E agora também, depois que criaram esse negócio aí que chama conselho de classe, isso daí mais serve para abafar do que para resolver. Isso daí não tinha que existir. A autoridade máxima num estabelecimento de ensino é o diretor. O professor comunicou o diretor com uma atitude dessa, o diretor já ou suspende ou expulsa. E hoje nós tivemos aqui em Leme a visita do comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Jair Parca de Lima. E para conversar sobre esse assunto com relação a uma unidade do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, nós estamos recebendo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Djalma Araújo Silva. Secretário, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, tudo bem. Essa visita aí veio para bater o martelo, né? Veio consolidar, em comparação às outras, né? Consolidar. E consolidar um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo. Não começou agora, né, mas tomou um impulso agora necessário e importante para que nós tenhamos verdadeiramente, saindo do sonho para a realidade, o Corpo de Bombeiro tão reclamado pela população e tão necessário, claro. Quais foram os principais passos dessa reunião hoje, secretário? Então, o comandante, nós estivemos visitando o comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo e ele ficou de vir a Leme para vistoriar o local, ver as vias de acesso, né? O posicionamento em toda a sua plenitude e detalhes que serão realizados com o prefeito. Então, com isso, e ele tem também um problema na sua unidade militar, e ele quer pressa nisso daí. Então, o próprio Corpo de Bombeiro, ele, no comando do Coronel Jair, ele pediu para que se agilizasse isto. Até daí porque, também, não querendo interromper e já interrompendo, me parece que há aí uma aposentadoria chegando para ele. Exatamente, então nós não podemos esperar muito. Inclusive, em razão disso, até o prefeito que ele tinha recolhido para dar espaço à comunidade para resolver isso, foi obrigado, entre aspas, a assumir essa parte do Corpo de Bombeiro, porque na verdade naquela área será construído o Corpo de Bombeiro e a unidade, a 4ª Companhia de Polícia Militar em Leme. Ele vai sair do prédio alugado para uma edificação própria, cedida pelo município, construída pelo município, e a participação plena da comunidade. No que diz respeito ao bombeiro, em razão disto que você falou, e outros detalhes mais, o prefeito se vê empenhado em ter que iniciar. Ele o fará, segundo hoje confirmou ao Coronel Jair. Com relação a obras, essa questão já foi definida também hoje, do barracão lá? Existe uma planta, um projeto primeiro, se eu não me engano, ele vem sendo apresentado pelo Clóvis Tamborim, e teria que ter um embrião, mas faltava alguns detalhes no que diz respeito ao comando do Corpo de Bombeiro, dadas as exigências óbvias para que funcione a contento a unidade. E o coronel também veio fazer isto. Então, junto com o prefeito e com o grupo que estava presente, ele e a sua assessoria, nesta planta, neste embrião, ele colocou os detalhes necessários. Não há qualquer tipo de sofisticação, é apenas funcional. Aliás, o coronel ele é objetivo e ele quer a funcionabilidade. Daí, algumas modificações nessa planta que será feita pela prefeitura e também com acompanhamento da comissão para a construção. Temos 3 ou 4 engenheiros na comissão, eles farão parte desta resolução no que diz respeito à construção do prédio. Essa construção, material, equipamento, enfim, seria uma parceria com a população? A comunidade, através deste grupo, desta comissão, vai
buscar junto ao empresariado, junto ao comércio, meios para que possa ser desenvolvido isto. As duas obras. Mas o bombeiro, segundo hoje ficou acertado em razão da pressa, o prefeito está assumindo essa parte daí. Essa parte também. Isso, exato. Eu tenho a impressão que você se recorda quando aqui estiveram os vereadores Simeone e Clóvis afirmando aqui que iam para São Paulo para conversar com o comandante e tal, não sei, se empenhando. De lá para cá a coisa agilizou e hoje me parece que se consolida, como disse o secretário, né? Hoje, por você esteve lá também? Eu estava na prefeitura, o coronel estava um pouco atrasado por problemas lá de São Paulo, porque São Paulo está meio tumultuado esses dias, né? Estão baleando tudo lá, né? Então, pelo que eu vi, eu senti que foi uma pessoa que veio a Leme com o maior prazer possível e com um ar assim de resolver o problema. Não foi aquela frescurite aguda que vem para cumprir formalidade só, não é? Você não sentiu isso, secretário? Sem pompas. Sem pompas. Veio mesmo com um ar alegre e ainda eu brinquei com ele uma hora. Vai começar a construir o ninho mesmo do Corpo Bombeiro? Ele falou, o ninho está quase pronto. Porque nós tivemos com os vereadores Clóvis e o Simeone, e o prefeito Macarenco, conversando no gabinete do comandante em São Paulo, no Comando Geral do Corpo de Bombeiro, e a receptividade é muito grande. Ele tem um interesse muito grande em que se construa, em que funcione o Corpo de Bombeiro nas cidades do interior. E Leme tem sido a cidade que mais tem buscado apoio para que isso aconteça. Através de 2 vereadores, o prefeito também se empenhou nisto, em razão desses detalhes do próprio comando do Corpo de Bombeiro. Você também, depois que assumiu a secretaria, está se empenhando bastante. Nós nos colocamos à disposição, aliás, o meu nome é trabalho, né? E a gente não vê como escapar disto. Eu acho que há uma necessidade da população, cada um de nós, participar com objetividade de qualquer evento, de qualquer empreendimento do município. E eu não posso ficar alheio a isto. Então, se fomos convidados, é para trabalhar, é para participar. E é o que nós estamos fazendo. E com isto, soma-se, para que o resultado seja positivo. É o que está acontecendo. Estamos mostrando a área ali, secretário, ali próximo ao Ginásio Newton Prado, né? Na Avenida Mário Covas. Exato. E ele achou que está de bom tamanho ali, é uma boa localização. Essa era uma parte das mais importantes, e o coronel entendeu que ali, aliás, o bombeiro exige que da unidade para as ocorrências haja um tempo máximo de 8 minutos. E chegou-se à conclusão que daquele ponto para a cidade, os bairros periféricos, inclusive, é em torno de 8 minutos, realmente. Então ele fez esse teste, quer dizer, as avenidas passam ali agora com essas aberturas, com o anel viário, facilitou bastante, o asfaltamento da periferia, tudo isto o coronel observou e achou como ponto positivo para que o desenvolvimento, porque a fuga e evasão aconteça rapidamente, em benefício, claro, de qualquer ocorrência que venha a acontecer. Essas notícias que a gente, felizmente, gosta de comentar, não é? Sim. Você presenciou há poucos aí que teve uma outra bela notícia da faculdade, da FIAN. Agora nós temos uma outra bela notícia. Eu, como cidadão lemenso, parabenizo todos vocês e torço para que, dentro do mais breve possível, venha esse bem tão especial e de luta de muitos anos aí, que venha se concretizar. E nós precisamos, é dever nosso, elogiar o trabalho. O livro da TV Leme tem acompanhado tudo isso, porque as pessoas menos avisadas, aqueles que estão somente acomodados no sofá de casa assistindo novela, não se apercebe do que está ocorrendo na sua cidade, no seu município. O município cresce, e ele não cresce sozinho. Não obstante o empenho da administração, da Câmara de Vereadores, de outros órgãos, entidades, ONGs, a população tem uma grande parceria, ela forma uma grande parceria, e isto é positivo. Então os acomodados acordem porque a sua cidade está crescendo, graças ao empenho de cada lemense. Eu não sou lemense, recebi o título de cidadão lemense há pouco tempo, mas eu me considero porque
A terra não tem dono, é de todos nós. E nós temos a obrigação de participar. Não, você participar. Eu te considero um cidadão lemense porque você se dedica, faz parte da sociedade lemense há muitos anos. É importante isso e necessário, né? Secretário, apenas para encerrar, o senhor entende que essa unidade vai estar funcionando o ano que vem, lógico, a partir de quando? Veja bem, a prefeitura se colocou à disposição, oferecendo o terreno, o chassi, quer dizer, o caminhão, para que o Corpo de Bombeiro monte a unidade móvel. Hoje, na conversa do senhor prefeito com o coronel comandante do Corpo de Bombeiro, comandante geral, ele deu uma data. Porque esse trabalho do bombeiro só pode ser gasto dinheiro tendo no orçamento do ano que vem. Certo. E o coronel só poderá fazer o que ele prometeu, que é os homens, são 5 homens, e a unidade móvel, utilizando o chassi que será doado pela prefeitura, e o doutor Macarenco se comprometeu no início de janeiro a entregar em São Paulo o caminhão para que o bombeiro, para que o comando monte a unidade móvel. E o coronel topou essa parceria e esse ponto de conquista, não é? Um ponto de honra aí, exatamente. E de prazo, né? De prazo. Só para matar a curiosidade, eu não entendi direito. Esse coronel é comandante-geral do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, né? Exato. Não é comandante de alguma unidade, região, né? Não, ele é o comandante-geral, ele fica sediado em São Paulo, mas o braço dele é cumprido no que diz respeito aos municípios do Estado. Então, por isso ele esteve aqui trazendo consigo o coronel Evangelista, que é o seu assessor direto, e 2 outros oficiais, se não me engano, de Limeira e de São Carlos ou Araras, para acompanhar com ele, porque todos eles estão conscientes e conhecedores da realidade do Estado, todos. E Leme principalmente. Quando Leme demonstrou a vontade de realizar, eles abriram o leque e se colocaram à disposição. Daí ele não veio com uma equipe para isto. E entusiasmado, você presenciou isto, o entusiasmo do coronel em fazer, em concretizar este sonho nosso para o início do próximo ano. Muito bem. Nós vamos daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos acompanhar a matéria que foi feita, vamos ouvir o prefeito e inclusive o coronel também que nos prestou informações. Mas foi importante essa sua participação como secretário para dizer assim com mais amplitude aquilo que foi discutido hoje. Então vamos torcer e em janeiro estaremos aí. E que dentro, em breve, nós estaremos aqui assistindo uma matéria de inauguração e comentando com o maior prazer. Eu gostaria de pedir, eu sei que vocês nos atendem sempre, que a população continue participando, porque concomitante à construção do corpo da unidade do Corpo de Bombeiro, nós estaremos também construindo a 4ª companhia de polícia, que é tão necessária também. Inclusive estamos vendo aí violência, problemas diversos no que diz respeito à segurança, e é preciso que a unidade PM esteja bem situada, com o pé no chão, e a sua preocupação seja somente o trabalho e não estar preocupada com o local onde está sediado, né? Que hoje o local não comporta realmente. É acanhado. Está muito acanhado e precário demais para que a polícia consiga desenvolver o seu trabalho. E evoluir também em volume de gente. Evoluir. Então, tendo uma sede construída com esta finalidade, não será um prédio adaptado, e sim um prédio construído para isto, a polícia poderá esquecer esses detalhes e partir somente para a operacionalidade no que diz respeito ao trabalho contra a violência. E que a população, por favor, participe, deem as mãos e assumam essa bandeira também em benefício de quem? Todos nós. Muito bem. Secretário, obrigado, viu? Eu que agradeço. E boa noite. Obrigado. Próximo bloco você confere. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros esteve em Leme e aprovou o local em que será construída a sede. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou um artigo de projeto aprovado pelo Congresso que concedia isenção de IPI e imposto de importação a aparelhos auditivos e a cadeiras de rodas.
manual ou com dispositivos de propulsão elétrica ou eletrônica. A justificativa da Casa Civil, que sugere o veto ao presidente, diz que, abre aspas, no benefício que se quer conceder aos deficientes, costuma-se usar a técnica de vincular a isenção à qualidade do importador ou à destinação do bem, sob pena de o favor não atender à sua finalidade. Fecha aspas. Alega ainda que as cadeiras de rodas já estão beneficiadas com isenção de IPI por um outro dispositivo. O texto foi bonito ali, mas ninguém entendeu nada. Não. Bom, depois... Você acha que se já tem um dispositivo que concede essa isenção do IPI, iriam pedir outro? Não sei. Acho que não. Acho que não. Ou então embaixo teria um artigo lá, revoga-se disposição em contrário, alguma coisa, né? Não é que aqui você vê que sempre tem o biquinho do ministro da Casa Civil, não é? Certo. Esse é o governo do povo. Pô, isentar, devia dar de graça a cadeira de roda. O cara nasceu já numa condição muito precária perante um cidadão normal. Tanto o deficiente auditivo como o deficiente físico. Eu não sei, eu não consigo entender. E esse é o governo que bate na mesa e diz que é do governo do povo. Veio das origens lá do norte, não sei o quê. É nada, rapaz. Esse cara não sabe nem o que ele faz lá em cima. O que ele devia vetar é o aumento, devia vetar as viagens tantas que anda fazendo pelo mundo por aí, porque não resolve problema nenhum. Por que você não veta isso daí? Veta também seus ministros que andam devolvendo dinheiro porque gastaram em missão particular e não oficial. Vetou porque alguém pegou, gritou e daí teve que devolver o dinheiro. Agora vai mexer com cadeira de roda e aparelho auditivo? O que é isso aí? A unidade do Corpo de Bombeiros de Leme passou hoje por mais um estágio. O comandante-geral Jair de Lima e seus auxiliares fizeram uma visita ao prefeito Geraldo Macarenco. 4 representantes do Corpo de Bombeiros do Estado estiveram aqui em Leme hoje, entre eles o comandante-geral Jair Paca de Lima. Comandante, no seu entender, Leme já deveria ter o Corpo de Bombeiros há mais tempo? Nós sempre falamos que cada coisa no seu tempo. Então agora talvez a ideia esteja amadurecida, o prefeito também está bem esclarecido a respeito das necessidades, ele juntamente conosco também topou a ideia, eu acho que é o momento certo, é agora. O senhor aprova o projeto que foi apresentado? Nós estamos ainda em conversações com a prefeitura, nós estamos aqui no terreno, vendo o terreno está aprovado, a localização é excelente e a partir daí nós deveremos ter o início das obras através da prefeitura e depois nós veremos como vai ficar. Quantos soldados devem vir para Leme? Aqui para Leme nós deveremos ter aproximadamente 15 homens do Corpo de Bombeiros deverão vir para cá. Nós deveremos ter aqui talvez uma viatura muito moderna, onde a prefeitura está comprando esse chassis e nós estaremos montando em cima desse chassis uma viatura moderna com equipamentos para resgate, salvamento e combate a incêndio. E talvez agregaremos a isso mais alguns equipamentos. E quanto aos veículos e equipamentos, quem é que vai comprar? Vai ser dividido? Isso também faz parte do convênio que é firmado entre a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura daqui de Leme, e cada um deve arcar com algumas despesas. Ao município cabe a construção do prédio e a manutenção, e também alguma coisa relacionada a viaturas e equipamentos. Ao Estado cabe o fornecimento do homem com os encargos sociais e também equipamentos e materiais para dotar o posto de toda a qualidade do serviço. Prefeito, já está confirmado, Leme enfim vai ter o Corpo de Bombeiros? Isso, como você mesmo disse, enfim. É uma necessidade, nós temos certeza absoluta de que isso vai aumentar não a segurança só em geral, mas também fica como prevenção. Nós temos então um corpo de bombeiros instalado e eu acho que, como você disse, até que enfim, porque tudo no seu devido tempo. Quando não se tem recurso, eu acho que a gente tem que esperar o momento certo e quando der, a gente faz. Então chegou o momento, eu acho que é uma necessidade imperiosa e nós vamos priorizar, está no orçamento já para o ano que vem, nós vamos ter, enfim, como você disse, o nosso Corpo de Bombeiros. Prefeito, e quando é que vai ser dado aí o start das obras?
Bem, vai ser tudo executado pela Prefeitura. Nós vamos executar, nós estamos dando a área, nós vamos executar o prédio e nós vamos comprar um chassi para a instalação do caminhão do Corpo de Bombeiros. Então é uma parceria entre o governo e o Estado, em que o Estado vai fornecer então o equipamento do caminhão e vai fornecer o pessoal. Uma medida provisória do governo federal vai responsabilizar as empresas de transporte rodoviário pelo conteúdo das bagagens trazidas de outros países. A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União e visa combater o contrabando, sobretudo de produtos vindos do Paraguai. As empresas ou os donos dos ônibus ficam responsáveis por tudo o que for transportado nos veículos. Cada passageiro terá que declarar o conteúdo das mercadorias provenientes de outros países. Caso isso não ocorra, a bagagem será considerada de responsabilidade da empresa. Caso seja encontrado algum produto contrabandeado, a transportadora será multada em R$15 mil na primeira vez e em R$30 mil na reincidência, além de ter o ônibus apreendido e perder a licença. As regiões de Campinas e Ribeirão Preto são consideradas rotas de passagem para sacoleiros vindos do Paraguai. No caso de compras feitas no Paraguai, o turista brasileiro pode adquirir, por lei, até $150 em mercadorias sem pagar impostos. Já vai tirar o ganha-pão de muita gente aí, né? Gozado. Então, se atende só simplesmente às bugigangas trazidas por sacoleiro, né? Do tráfico de droga, contrabando de arma. Isso aí não. Isso aí acho que é proibido, né? Porque tem muita gente envolvida no meio disso, então não dá. Mas não deixa de ser uma boa notícia tomada pelo governo federal. A gente arrebenta com muitas delas aqui quando se comenta, mas essas são medidas, só que são medidas muito acanhadinhas para o meu gosto. Tá mais para pegar sacoleiro do que para pegar contrabandista de arma, não vem em ônibus, certo? Contrabandista de cocaína não transporta em ônibus sacoleiro. Quer dizer, não sei se a notícia, pode ser que a notícia seja muito longa e pega esse pessoal também. Mas... O objetivo é apenas os sacoleiros. Também com esse valor de isenção de $150, o que daria pouco mais de R$500, o que você traz com R$500? Nada. Mas é o que os coitadinhos trazem mesmo. Mas tem gente que traz mais, né? O Ministério Público não tem dúvida de que os chefes do primeiro comando da capital, presos na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, estão comandando a série de atentados contra a Polícia Paulista para forçar o governo a autorizar várias regalias. A relação de exigências dos detentos inclui a entrega, pelas famílias, de creme hidratante para a pele, iogurte, cotonete, sucrilhos, bebidas isotônicas, pomada e água de coco, entre outros itens. Especialistas dizem que as reivindicações incluem produtos típicos do orçamento de famílias ricas. A lista tem cerca de 100 itens, incluindo até visita íntima, uma vez por mês. E beleza, hein? Beleza. E se eu puder sugerir mais alguma reivindicação aqui... Fique à vontade. Eu reivindicaria um cacetete de borracha de 1 metro de comprimento para dar-lhe um cacete em cada um, ao invés de toda essa porcarada. Agora, tem promotor público que também merece ouvir tudo isso aí, porque defende muito a bandidagem. Eu também concordo que você não pode largar a rédea da polícia, porque a polícia passa para torturar, passa a fazer o que não deve, certo? Porque, agora, que essa bandidagem é PCC, isso daí tem que entrar num cacete diário, meu. Isso daí não é gente para tratar... E tá certo, não tem que dar nada disso mesmo e tem que deixar onde tá, porque lá é seguro. No próximo bloco você confere: trabalhadores da informalidade se equiparam aos de carteira assinada. O Leme Notícias volta em instantes, não saia daí.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei do senador Demóstenes Torres, que é do PSDB de Goiás, que aumenta as penas para o chamado crime doméstico. Atualmente, quem comete violência doméstica não fica preso, mesmo que seja detido em flagrante por conta de uma lei de 1995 que regulamenta os juizados especiais. O projeto de Demóstenes prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos nas lesões corporais ocorridas nos crimes domésticos. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a Câmara dos Deputados. Novas áreas de instabilidade chegam à região. O oeste e noroeste de Minas Gerais têm um dia chuvoso. Muitas nuvens e chuva fraca no Espírito Santo. Nas outras áreas, o sol aparece com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai ser de sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. O índice pluviométrico estimado, 15 milímetros. E a temperatura deve variar entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Segundo pesquisa divulgada hoje, o trabalho na informalidade em todo o país está quase se equiparando àqueles trabalhadores que têm carteira assinada. O emprego informal está quase no mesmo patamar do que o emprego com carteira assinada. A onda de informalidade que tomou conta do mercado de trabalho nos 9 primeiros meses deste ano praticamente igualou o número de trabalhadores informais ao de empregados formais. Hoje, 3 das 6 maiores regiões metropolitanas do país têm mais gente no mercado informal do que com registro em carteira. É esse o retrato apontado por dados do IBGE. Com o aumento expressivo das contratações sem carteira profissional e de empregados por conta própria, o número de informais atingiu 42,7% do total de empregados em setembro. A soma de informais com trabalhadores com carteira assinada não alcança 100% porque existem ainda outras categorias de ocupação: funcionários públicos, empregadores e não remunerados, que são os que trabalham numa empresa da família sem receber salário. No Rio de Janeiro, Recife e Salvador, o número de informais supera o de formais. Mais industrializadas, as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre têm menos informais do que empregados legalizados. É que a indústria emprega mais trabalhadores com carteira assinada. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. E o Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.